Análise do cotidiano, vamos falar sobre o tema básico da clínica, sobre o amor. As pessoas nos procuram para nos falar sobre seus amores perdidos, achados, desencontrados, deformados, enganados. O tema básico é o amor. Quando se fala do trabalho, se fala do amor ou do desamor ao trabalho. Quando se fala dos relacionamentos, a mesma coisa. Quando a gente pensa em amor no sentido de paixão, eu não quero falar sobre o amor romantizado, sobre o amor de ágape, o amor de Deus, o amor desinteressado, a caridade, o altruísmo. Eu quero falar da paixão, desse negócio de querer o outro, esse negócio de amor, né? Sentimental, relacional. A Idade Média tratava a paixão de uma forma bem negativa. A Idade Média tratava a paixão como doença. Tanto que a palavra paixão vem do mesmo radical da palavra patologia, que vai dar origem à doença e a sofrimento. Então, na Idade Média, a paixão era um enfeitiçamento que precisava ser exorcizado. Então, quem estava apaixonado, presta atenção, estava com o capeta, estava com Satanás. Porque quando você está apaixonado, você está possesso. Você está endemoniado, porque quando você está com paixões, você faz loucuras por amor. Ou ninguém, você que está me ouvindo, você nunca ficou apaixonado por alguém, 1, 2, 3 semanas, e falou, ai, essa pessoa é tudo para mim, ai, como eu me sinto feliz com ela, e você vai, tem um salarinho bem apertado, e vai e compra um perfume carérrimo, paga em 10 parcelas. E daí, na semana seguinte, o relacionamento acaba, a paixão passa, mas as prestações do perfume continuam. E cada parcela você fica com aquele ódio, dizendo, que besteira eu fui fazer, como eu não tive inteligência. O Cortella diz que a paixão é a suspensão momentânea da inteligência. Na Idade Média, a paixão era vista como uma coisa ruim. Porque paixão não faz bem para a saúde emocional. E lá, naquela época, que tudo estava ligado à teologia e à ideia de Deus, então a paixão não fazia bem para o espírito. Quando nós passamos pelo fenômeno do romantismo, do século XVII, XVIII, esse fenômeno cultural, ele inverte. E ele traz a ideia de que a paixão é o que você precisa para viver, de que você não pode viver sem paixão, e ele inverte aquilo que é ruim como algo que é bom e que vai resolver todos os seus problemas. E a gente cresceu na mítica e no movimento do romantismo. Nós crescemos assistindo filmes de Hollywood, comédias românticas que mostravam alguém se ferrando para criar bastante empatia, e aí tinha o mocinho, a mocinha e o vilão, né? E o vilão judiava bastante, o mocinho só se ferrava, até aparecer a mocinha, porque um amor resolve tudo. E aí, quando aparecia a mocinha, ele achava razão para lutar, razão para viver, e tudo que estava dando errado começava a dar certo, e você acaba com o final feliz. Então nós temos uma ideia de que nós estamos mal, nós estamos felizes, desempregados, lascados, sem dinheiro, porque nós não encontramos a pessoa certa, não encontramos a cara metade. E a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala de cara metade, porque a música que diz assim, 2 pedaços na laranja, sonho lindo de viver. O autor dessa música já colocou mais ou menos umas 8 vezes tentando colocar o encaixe na maçã na laranja e não deu certo, né? Que é o nosso amigo Fábio Júnior, né? Então, acho que a gente pode pensar de que a psicanálise tem uma ideia parecida com a Idade Média. Paixão não faz bem para a saúde mental. A paixão cria vulnerabilidades, aumenta as minhas inseguranças, eu me sinto besta, bobo, desengonçado. Se você quer saber se alguém está apaixonado, se você quer saber se alguém está apaixonado por você, Diandro, ou você que está me assistindo, é só olhar para ele ou para ela e ver se quando olha nos teus olhos tem uma cara de bobo, de besta, de imbecil.
Se tiver com uma cara ridícula, tá apaixonado. Então eu vivo o dia inteiro com a cara de besta olhando pro meu filho. A paixão, ela tem isso, mas você pode ver também como você tá alterada com isso, né? Alguém já disse que a paixão é um caminho para o verdadeiro amor, que quando a paixão passa, você sabe se você tá amando ou não tá amando. A paixão, o amor baseado na paixão, a psicanálise entende mais ou menos como a Idade Média. Tem mais a ver com doença do que com amor. Tem mais a ver com obsessão do que com um relacionamento mais saudável. Tanto que o amor romântico para a psicanálise é o amor mais doente, porque é um amor que cria relacionamentos irreais, e a característica básica deste amor passional, romântico, é a ansiedade. Eu preciso ter esta pessoa, eu preciso ser esta pessoa, eu não vivo sem ela, né? O que alguém apaixonado diz? Você é o ar que eu respiro. Deus me livre. Eu não quero ser o ar de ninguém. Deus me livre. Não é um relacionamento bom, não é um relacionamento saudável. Esse tipo de relacionamento é que cria os assassinatos, porque se você não é minha, você não é de ninguém. É que cria os excessos, né? E é um amor que adoece. Mas daí surge uma questão. Se amor, se paixão faz mal para a saúde mental, então por que a gente faz? A gente deveria não fazer, porque não é legal, não faz bem para a saúde mental. Por quê? Por quê, Diana? Eu acho que a nossa base é o amor, né? O que faz um psicanalista? Ele é um investigador do inconsciente, um Sherlock Holmes da alma. Ele estuda aquilo que você é sem saber, os seus impulsos, os seus instintos, e ele trabalhará não em seu comportamento, mas ele investigará o porquê desses comportamentos. E você pode ser psicanalista estudando aqui no CETEP, um grande centro de estudo de psicanálise, a maior escola de psicanálise do país, com 6.000 alunos ativos, 40 polos, e o seu curso terá dupla certificação pela Associação Nacional como psicanalista e pós-graduação reconhecida pelo MEC, pela Faculdade CETEPS e Sofia Saúde. É uma profissão linda, maravilhosa e que pode ser exercida por você. Por isso, clique aqui e receba mais informações. Como que a gente viveria sem o amor, Márcio? Eu acho que é aí que é a resposta. A resposta é que não é bom e nem mal. É que a gente precisa. É a base para qualquer coisa. A gente só ama porque somos seres imperfeitos, porque tem um vazio, porque está faltando, porque nós não chegamos lá, porque somos seres incompletos e de alguma maneira estranha a paixão que cria tanta confusão também preenche alguma coisa. O Freud vai dizer: o amor é a cura e a minha loucura. O amor é o que salva e o que adoece. O amor é o que mata e é o que salva, né? Tem um texto de Cantares de Salomão que diz assim: põe-me como selo sobre o seu braço e sobre o seu coração, porque o amor é mais forte que a morte. E o amor que eu sinto por você é mais forte do que uma sepultura, do que um túmulo. Ele liga amor à morte, como se o amor fosse tão forte quanto a morte. Mas existe uma ligação entre ele também, porque amor mata. A gente pode pensar numa coisa, se você me permite, né? A gente tem na Bíblia e na Cabala hebraica e em outras religiões a ideia dos anjos, certo? Os anjos, seres perfeitos. Os anjos amam? Não. Não amam. Os anjos não têm sentimentos, né? Então eles não amam. Não. Então eles não têm sentimentos. Não. Mas na nossa cultura quem não tem sentimento é psicopata.
Aí nós estamos falando da visão psicanalítica. O psicopata, o que importa para ele não é o falo, não é a ordem. Para o anjo também não é a mesma coisa. Exatamente. Por isso que a gente está falando no olhar psicanalítico. Por que os anjos amam? Não. Por quê? Porque eles não precisam amar. Porque, ouça o que eu vou dizer, se você, se eu, se nós fôssemos seres eternos, se para nós o tempo não contasse, se nós não precisássemos de nada, se nós tivéssemos todo o tempo do mundo, nós não amaríamos ninguém. No mistério do Deus cristão, o único amor que é perfeito é esse amor desse ser cristão, que ama sem precisar, porque a gente não consegue entender como é que alguém que não precisa amar, ama. Porque nessa ideia desse Deus que não é carente, você o adora e nem por isso ele é mais Deus ou menos Deus, porque ele não precisa de nada de você. Porque tudo que a gente faz é porque a gente precisa de alguma coisa. Eu preciso amar essa pessoa. Você está lá com o Emanuel, eu preciso do Emanuel, meu filhinho. Eu preciso, eu tenho uma necessidade. Se eu não estiver com ele, eu sofro, porque eu preciso dele. Imagina se você não precisasse. Se nós fôssemos seres eternos, nós não pediríamos perdão. Para que eu vou pedir perdão? Se eu não me acerto com você hoje, eu me acerto daqui a 1 milênio. Eu me acerto na próxima era glacial. Eu não pediria perdão. Mas por que é que a gente ama? Sabe por que a gente ama? A gente ama porque nós vamos morrer amanhã. Lembra do Cantares? O amor é forte como a sepultura. O que nos faz amar é que nós somos seres finitos, incompletos. E eu não sei o que vai acontecer amanhã e eu não sei quanto tempo eu tenho. Então eu tenho que amar como uma necessidade. Né? Eu acho que isso é uma coisa assim bem legal para a gente pensar. Lembra do filme Cidade dos Anjos? Lembram que o Nicolas Cage que se apaixona pela Megan Wright? E aí ele deixa de ser anjo. Aí o que ele tem que fazer, deixar de ser anjo. E para deixar de ser anjo, o que ele tem que fazer? Ele tem que cair. Ele tem que desistir da imortalidade. Ele tem que desejar morrer. Ele tem que ser finito, ser imperfeito, ser incompleto. Nós só amamos porque somos incompletos. Mas o amor não completa tudo. E às vezes ele abre outros buracos. Aí a gente vai para a teoria da psicanálise. A nossa primeira relação de amor é papai e mamãe. O amor que você recebeu e o que você não recebeu de mamãe e papai criou estruturas e criou vazios. E esses vazios é que levam a gente às repetições. E que levam a gente ao relacionamento abusivo e assim por diante. Esse é o tema da clínica. Os amores. Márcio, a gente fala de amores, mas o amor também é uma das principais causas da ansiedade. A gente voltando um pouco para a ansiedade. Porque se a pessoa não me ama, se eu não tenho o amor do próximo, se eu não faço as coisas por amor, isso me gera uma ansiedade. E aí eu queria saber se a ansiedade, ela tem outros sintomas. E quais são os principais sintomas, se tiver, quais são os principais sintomas da ansiedade? A ansiedade, ela tem questões emocionais e ela tem questões físicas. Porque o sistema límbico nosso é o mais envolvido em todos os seres. Então, o que a gente sente vai para o corpo. Há uma ligação entre corpo e mente, corpo e o nosso mundo emocional. A partir do momento que você tem muita necessidade de ser amado, você vai criar a ansiedade. A ansiedade do amor é a quantidade que você precisa de preencher na sua vida. Só que raciocina comigo. Uma menina de 15, 16 anos, que um carinha que ela gostava no colégio, não preferiu ela e preferiu a amiga. Não é motivo para que ela se corte. Esse evento, se você pensar só nele, não tem tanta importância que ela faça ela chorar 2, 3 dias debaixo do travesseiro.
Esse evento da adolescência é uma reprodução de um evento ancestral, de um evento antes, de um evento mais primitivo. Quais outros amores ela se frustrou? Qual situação ela não foi escolhida e escolhido ou escolher o outro? Quais situações ela não foi o objeto mais amado para aquela pessoa na vida dela? Vai remeter para onde? Me diz. Para o relacionamento com os pais. Você diz, eu não me sentia vista pelos meus pais. Aí a tua mente, como você não conseguiu elaborar isso, ela vai achar alguém para que te veja. Só que ela vai achar alguém com as mesmas características de quem não te viu. E aí você vai reproduzir a mesma coisa e vai haver uma repetição na sua vida. Hoje no ensino médio fundamental, a gente não tem mais repetir de ano, né? Não tem mais Eu tinha, porque eu sou velho. Eu também né? tinha. Então, te repetir de ano. A gente tem na faculdade, você tem a DP, né? DP, dependência, DP. Quando você tem uma situação que você não consegue elaborar, que você não consegue simbolizar, dar sentido para ela, a tua mente leva você a reproduzi-la para que você dê a resolução. Como tudo que você não é aprovado na sua vida emocional, você tem que repetir porque você está em dependência. Olha a analogia que eu estou fazendo, independência emocional. Só que como a gente não tem uma estrutura, um arcabouço psíquico suficiente, acontece o mesmo problema, a gente se ferra de novo da mesma maneira, porque é como se nós entrássemos numa situação que ainda nós não estamos prontos para elaborar. Nesse papel, a psicanálise é tão importante, para te dar esse arcabouço emocional, essa robustez psíquica, para que você repita isso e consiga elaborar. Quando você tem uma relação abusiva com os pais, você tem uma grande chance de ter na vida adulta uma relação abusiva. Por que estudar psicanálise? Em primeiro lugar, a psicanálise te dará um crescimento pessoal exponencial. Você será uma pessoa totalmente diferente. Segundo, independente da sua profissão, ela vai agregar, vai ser um ganho curricular extraordinário. Terceiro, é uma profissão linda, maravilhosa, belíssima. Quem pode ser psicanalista? Ela é uma ciência oferecida a todos. Então você pode ser médico, advogado, professor, comerciante, pastor, e você pode se tornar um psicanalista através dos estudos de Freud, de Melanie Klein, de Bion, de Lacan. É uma profissão que está em alta, com alta remuneração. Então, pense comigo, por que não estudar psicanálise? Talvez seja o seu caminho. Nós aqui do CETEP somos a maior escola de psicanálise do país e aguardamos você nesse projeto maravilhoso da sua vida. Até lá, gente boa! Quando você não é amado pelo pai, o inconsciente vai te levar a procurar homens que também vão te desprezar para que você consiga resolver o problema do desprezo masculino. Só que você precisa que ele tenha uma outra atitude, mas o inconsciente está buscando uma outra atitude de você, não dele. É como se você estivesse repetindo e quem fizesse a prova é o outro. Exatamente. Só que o outro, ele é incompetente para fazer a prova, porque é a prova da sua vida, não da vida dele. Então a gente vai incorrendo em erros, em tropeços, sem conseguir entender exatamente isso. A ansiedade tem sintomas físicos, ela gera doenças, ela gera problemas na sexualidade, problemas no sono, problemas na vida emocional. Márcio, ela gera compulsões? Vamos parar um pouquinho para pensar. A compulsão tem uma energia que me joga para a compulsão. Eu não consigo parar. Existe uma coisa dentro de mim que me leva à compulsão. A libido, a energia da vida. Mas se a libido busca prazer, então nós deveríamos só escolher coisas boas. E nós deveríamos só escolher coisas que nos fazem bem. Mas nós escolhemos homens e mulheres que nos fazem mal,
E a gente não entende por que a gente se apaixona por pessoas que nos magoam, nos ferem, nos pisam, e parece que quanto mais fazer isso, mais a gente ama. Nos levam a vícios, a drogas. Por quê? Se a energia ela descarrega no prazer, não deveria só buscar prazer? Aí o Freud tem uma grande sacada que ele escreve no livro Além do Princípio do Prazer. Ele está dizendo, tem na vida algo mais, algo além do prazer, algo que essa energia vai buscar dentro de nós, que é mais do que prazer. Aí ele vai chamar de gozo, usando um pouco a linguagem da relação sexual, tá? E ele diz que gozo não é prazer. Gozo é mais que prazer. E ele começa a dizer o seguinte, que usando um pouco essa linguagem da relação sexual, quando você está numa relação amorosa com alguém que você gosta, você fica, e aí, tá bom, vamos lá, carinho, né, e tal. E você vai sempre pensando se o outro está gostando, se a outra está gostando. Mas chega uma hora, que é a hora mais egoísta do ser humano, que você não pensa em ninguém, só pensa em você, que é o gozo. Algumas religiões hindus chamam o gozo de pequena morte. Então você tá lá com a parceira, tá bom pra você, tá bom, mas quando você chega no gozo, ele não importa, ela não importa, só importa você. Para um homem o sexo vira um trem animal e você tem grunhidos. E na mulher, se o parceiro ou a parceira dizer assim, ai, não quero mais, cansei, ela diz, cansou nada, eu tava quieta, você veio mexer comigo, faz favor de terminar o serviço. Quando a gente chega na hora do gozo, não tem limite. Não tem limite, a gente perde o limite. Então o Freud está dizendo o seguinte, presta atenção, prazer tem limite e faz bem. Gozo não tem limite, não respeita o limite e pode nos fazer mal. Você vai para a padaria e você está com fome e você adora bomba de chocolate. E daí você olha para uma bomba de chocolate, a tua boca saliva e você diz, que delícia comer uma bomba de chocolate. Aí você morde aquela bomba de chocolate, você faz você está tendo um prazer, quase um orgasmo naquela bomba de chocolate. E você diz, é a melhor bomba de chocolate que eu já comi na minha vida. E daí você pensa, se essa bomba foi boa, a próxima deve ser mais melhor. E daí você come, se diz, me dá, se essa bomba de chocolate foi sensacional, me dá mais 9 bombas de chocolate e coloca aí na minha frente, porque eu quero voltar a ter um prazer igual ou maior que esse que eu tive. E você morde a segunda bomba. Não é tão bom. E você fala, engraçado, cadê aquele da primeira bomba? Será que está no final dela? E você come e não conseguiu chegar. Será que está na terceira? E você come a terceira, e você come a quarta, você come a 10ª bomba. Você não teve prazer. Você está buscando um gozo. Você desrespeitou o limite do teu corpo, o limite da glicose, o limite da saúde, atrás de um prazer, que não é o prazer. Isso é a compulsão à repetição que está no livro Além do Princípio do Prazer. Pensa nisso nas relações. Pensa nisso de eu pegar essa mulher aqui, esse homem aqui, olha que delícia e tal. Não tá mais legal, eu pego a outra, eu pego esse, eu pego aquele. Sempre novas bombas de chocolate. Quem come 10 bombas de chocolate não vai dizer assim, a terceira bomba foi sensacional. Ele vai dizer assim, eu não consigo parar de comer bombas de chocolate, porque eu estou buscando o primeiro prazer que eu senti e que nunca mais voltou. Essa é a teoria do Freud, além do princípio do prazer. Que incrível, né? E você pode, aqui do CETEP, estudar essas coisas, aprender conosco. Aqui embaixo tem o número da escola, se inscreva. Nós somos a maior escola de psicanálise do Brasil, em polos, em número de alunos, em repercussão nas redes sociais. E você vai poder estudar conosco.
Temos também formação fora do país, em outros países, e também somos uma faculdade de graduação e pós-graduação. Então, você está estudando num ecossistema, num conceito acadêmico, de experiência profundo. E você pode vir aqui e se tornar um psicanalista de excelência. Exatamente. E é isso, pessoal. Por hoje a gente finaliza aqui o nosso programa. Semana que vem teremos muito mais sobre todos os outros temas que vocês gostariam de estar falando. Mande pra gente aqui embaixo, vamos deixar o nosso Instagram para vocês encaminharem mensagens, sugestões. Eu quero agradecer ao Márcio e vocês que estão nos assistindo. Até a próxima. Olá, Diandra. O que é para você ser psicanalista? Nossa, ser psicanalista para mim, eu acho que nada mais é do que ser vista. Ser vista por mim. Na psicanálise, eu consegui enxergar quem eu sou. E fazer isso por mim é poder transmitir através do meu trabalho. O que você encontrou aqui no CETEP? Eu encontrei lar. O CETEP, ele é o meu lar. Eu me sentia literalmente sem um lar para estar. É diferente da gente ter uma casa e a gente ter um lar. O lar você pode voltar quando você quiser. Você pode se perder no caminho, mas você vai estar sempre voltando para aquele lugar que tem o abrigo, que é o nosso momento, que a gente consegue encontrar a nossa paz, reorganizar a nossa mente. E a nossa casa, a gente vai mudando de casa de tempos em tempos, se a gente puder. O lar não, o lar é único. E o CETEP, para mim, ele é único. Às vezes eu tô longe de mim e quando eu quero me organizar, é para cá que eu volto. O CETEP, ele tem um acolhimento que eu sempre procurei e eu nunca achei. E eu não falo de bens materiais, nada disso. Eu falo de olhar para dentro. O CETEP, ele me acolheu no momento que eu mais precisava saber quem eu era. Então, para mim, o CETEP é o meu lar. O que você acha que é a diferenciação do CETEP e de outras escolas, outras opções? É o acolhimento. Aqui a gente tenta ter o acolhimento maior possível e a humanização, né? A gente é muito humano. A gente tenta acolher a dor das pessoas que vêm, a gente tenta entender o que está acontecendo, o porquê também que a pessoa está vindo até o CETEP. Eu acho que o nosso acolhimento é incrível. Então, assim, para mim, o CETEP tem um acolhimento que eu não encontro em outras instituições. Então, para mim, o acolhimento é o principal. O que mudou na sua vida quando você começou a estudar psicanálise? Tudo. Quando eu comecei a estudar psicanálise, eu descobri quem eu era de verdade. Eu era uma pessoa totalmente perdida no mundo. E eu não falo do mundo externo, eu falo do meu mundo interno. Eu não sabia quem eu era. Então, assim, depois que eu estudei psicanálise e tudo, eu descobri quem era Diandra, uma pessoa que precisava ser acolhida, precisava ser vista não pelos outros, mas por mim mesmo, que procurava algo que o outro não ia dar, a não ser que eu mesmo desse isso. Então, mudou tudo em mim. Aquelas pessoas que estão pensando, será que eu vou estudar psicanálise? Será que isso serve para mim? Será que a profissão é boa? Será? O que você poderia dizer a essas pessoas? Primeiro de tudo, eu acho que antes da gente querer trabalhar com a psicanálise, a gente precisa usar a psicanálise interna. A gente precisa usar a psicanálise da nossa vida. Quando a gente entender o processo que tem dentro da gente, vocês vão entender qualquer outra coisa. Aí sim você consegue trabalhar a psicanálise. Então, assim, trabalhe a psicanálise dentro, para você conseguir colocar para fora. O estudo da psicanálise nada mais é do que um estudo interno. E aí sim que a gente consegue colocar para fora. Então, estude para você. E aí, através desse estudo que você trabalha dentro de você, você consegue identificar outros objetos para trabalhar e a mudança que a psicanálise pode fazer na vida de qualquer outra pessoa. Então, isso é essencial. Trabalhar junto com vocês o autoconhecimento para vocês, não para o outro. A minha mensagem é: procure o amor nos outros, mas antes de tudo, procure esse amor que falta dentro de você. Então, se olhe com mais carinho, com mais amizade e vem estudar com a gente. Então, um pouco da minha história, como que eu cheguei no CETEP, por que eu cheguei no CETEP, né?
eu já fazia análise pessoal e sabendo que eu poderia estudar psicanálise, eu encontrei o CETEP por acaso, nas redes sociais. Nada é por acaso, na verdade, né? Mas no CETEP eu encontrei casa, eu encontrei uma linguagem acessível e instigante. Eu encontrei uma linguagem que falava comigo, que conversava com aquilo que eu já estava me descobrindo. Olha, aqui você pode ser psicanalista, né? Foi para mim abertura de um caminho novo, de novas expectativas, de reconstrução, de saber que eu podia ser quem eu sou, que a psicanálise não queria me mudar, eu podia ser quem eu era. E isso me deixou uma pessoa mais segura, mais confiante, mais assertiva, por que não?